Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Mas podemos gritar, é domingo. É domingo. É dia do Senhor. É domingo. Vamos esquecer nossas dificuldades, nossos problemas. Tudo que está nos atormentar. Vamos meter todos os nossos pensamentos aqui para ouvir a palavra de Deus. E vamos gritar, somos o filho do Papa Simão Kimbangu. Nós já juramos de lhe servir na alegria. Então vamos gritar, vamos marcar nossa presença, tipo nós somos aqui. Gosto disso, isso é muito bom. Kimbangi soye! É uno é! Para mim é um dever sagrado. É um dever sagrado porque é uma das recomendações de nossos pais. Tu yangi de kanga min kuikizi. To se pelisakabino. To pesakabino mawate. Tem que alegrar os filhos do Papa Simão Kimbangu. É dos nossos deveres sagrados. Então, quando você fica triste, é um grande peso para nós. Aqui pode ter só alegria. Como o papai costuma a dizer nas mamás, nos corações das mamás pode ter só amor. Aqui também pode ter só alegria. É diabo Satanás que está nos distrair, que está nos combater, para deitar aqui a tristeza. Não há nada que pode nos render triste, porque estamos a tentar a servir nosso Deus como se deve. É por isso, uma vez mais, Kimbangi soye! É uno é! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda alegria e toda responsabilidade. Ao ver a cara do papá fica assim muito sério, é seriedade da responsabilidade. Mas no fundo do meu coração sou muito, muito alegre. Porque naquilo que está nos acontecer nessa igreja, eu não procuro a razão. Eu nunca vou celebrar, vou fazer o triunfalismo. O meu objetivo é tentar de fazer. Sou muito reservado. Tentar de fazer a vontade de nossos pais. Peço desculpa porque entramos muito tarde na igreja. Tem muitas coisas a resolver. Vão notar que já lançamos a data da inauguração do nosso templo, da
casa de Deus, dia 16 de agosto. É para estar a dizer, somos na reta final. Estou a evitar no máximo tudo que pode me distrair, tudo que pode vos distrair também. Mas, às vezes, nosso trabalho nessa geração nossa, nós somos da segunda geração. E nosso trabalho está a ficar cada vez mais difícil. Porque estamos a ensinar a gente que são inteligentes. Mas, infelizmente, essa inteligência não é a boa. Nós estudamos muitos, estamos a estudar muito. Não sei, cada semana, quantos licenciados que eu recebo, nossos filhos aqui presentes, que estão a acabar os seus estudos, a vir me apresentar os diplomas dele. Muito na semana. Muitos são na Europa nesse momento a estudar, a fazer mestrado. Muitos estão a fazer o doutoramento dele. Quero dizer que nossos filhos são a se formar. Quer dizer, grau da reflexão também, porque cada reflexão também tem base. Qual é a base de nossa reflexão? É isso o problema. Quem estuda, quem são nas universidades, estão a estudar uma matéria que uma outra pessoa refletir. Ele refletiu, chegou numa conclusão, é isso que os outros estão a vir estudar. Eu reflito muito na mensagem do Papa Mfumalongo, que está a dizer, quem quer nos seguir, aceita de ser tratado de burro. Mas o Papa Mfumalongo nunca disse que quer nos seguir, fica burro, seja burro. Não. Aceita de ser tratado de burro. É diferente. Ele disse isso em Lingala. Olha, lingikolanda biso andi mababenga ye zoba. Porque ele disse depois, ao contrário, bino bozali mayele, pamba te possibo ponele nzela na bino. Está a ouvir? Pelo contrário, vocês são muito inteligentes, porque já escolheram vosso caminho. Meus pais, minhas mães, essa frase podemos fazer muita tese. Quimbanguista que tem muita fé, nesse momento na nossa igreja está na moda. Quem acredita muito está a ser tratado de fanático. Quem está a lhe tratar de fanáticos é um outro quimbanguista. Fanático, quero dizer, uma pessoa que acredita à toa, sem reflexão.
Quer dizer, acreditar é um problema. É por isso, cada quimbanguista hoje está a refletir. Tem uma tese ocidental que diz uma tese dos homens inteligentes que Mbanguisuye está a dizer isso. A verdade, única maneira de conhecer a verdade é de remeter em causa. É isso eu penso, hein? Papa Gomes, para me ajudar, é correto. Para conhecer a verdade tem que lhe remeter em causa. Em suma, quero dizer, quando te disse uma verdade, tem que refletir para verificar se é realmente a verdade. Está vendo? Eu penso que aqui, quem quer nos seguir aceita de ser tratado de burro, mas não ficar burro. Não seja burro. Aceita de ser tratado de burro. Aqui, outra coisa está nos dizer, a única maneira de conhecer a verdade é de la remeter em causa. A gente vai começar a refletir. Quero dizer, nós todos remetemos a verdade quimbango em causa. Porque tudo que os papais nos disseram está a ser remessa em causa. É por isso que estamos a ver, tem 1000 verdades, porque cada um está a interpretar na sua maneira. Está vendo? Mesmo eu próprio, que falo com o Papa assim. Papa está me dar as orientações claramente. Não precisa de uma interpretação. A gente que não estava lá quando o Papa está a nos falar, hoje estão a interpretar aquilo que o Papa queria dizer, a dizer nos seus filhos isso. Meus pais e minhas mães, eu penso que 2 domingos passados eu disse aqui uma coisa. Estamos a atravessar o período mais perigoso da nossa vida espiritual. Se tu a ver o nível das intervenções das pessoas que não são quimbanguistas a intervir no nosso problema, na nossa crise nesse momento, estão a dar os pontos de vista dele, as opiniões dele. É grave. É verdade. Dê conta de 2 coisas. A primeira é que muita gente conta sobre essa igreja. É isso que está me dando muito mais medo. Porque eu sei
que a Igreja Quimbanguista é um instrumento da salvação da humanidade. É isso que me ensinaram, Eu sou um simples mortal. Vou morrer, vou passar. Nós todos aqui. Olha nesse momento o ritmo das mortes. Somos cansados de chorar os mortos. Temos um pensamento sobre nosso pai e papá Mavilacano, que até eu penso de 2 domingos passados ele passava aqui no desfile, em forma, eu estava bem cansado, porque está a desfilar, passou aqui. Mas eu penso quarta-feira, sem preparação, que eu estava doente, tudo isso não. Então, me ligaram para me dizer, papá Mavilacano morreu. Está a ver? Meus pais e minhas mães, no princípio da minha mensagem eu disse, a minha luta, pessoalmente, eu como Paulo Kisolukele, não luto para ter razão. Essa demarcha de procurar a ter razão que está no matar. Porque quem quer ter razão vai mentir, vai inventar as coisas, vai. Estamos a esperar a satisfação dos homens, mas não de Deus. Se tu a ver o nível que a gente está a mentir, nem se preocupa do lugar, da circunstância, do tempo. Porque nós todos queremos ter razão. Está a ver? A fraqueza maior do homem é a vergonha. Ninguém gosta de ter vergonha. Ninguém. Para não derrotar nessa luta, nessa guerra inútil, estamos a ser obrigados de mentir, de desviar os filhos de Deus, do Papa Simão Kimbangu. Tornou-se um jogo. Cada dia, nós todos, quando vamos acordar, rede social. Depois de rede social, ouvir aquilo que os outros estão a dizer, eu também vou meter a minha voz, meu vídeo, para partilhar aquilo que eu estou a pensar com os outros quimbanguistas. Remessa em causa da verdade absoluta do Papa Simão Kimbangu.
a frase universal de todos crentes, qualquer Deus que seja, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Papa fala muitas coisas aqui. Quem quer criar uma empresa precisa de dinheiro. Porque tem que alugar o espaço para instalar o gabinete, tem que ter dinheiro para comprar, não sei, os artigos, mercadoria que você vai vender. Esse dinheiro se chama-se capital. É uma regra simples. O capital de uma empresa não se toca. O dono da empresa, os sócios que contribuíram para criar essa empresa, eles só vão começar a comer os benefícios. Mas o capital, esse dinheiro, isso não move. Porque tem que frutificar e isso deve continuar a subir. Os benefícios podemos tocar bocado. Se alguém toca esse capital, é tipo fundação da empresa. A empresa vai cair. Mas para criar a igreja é diferente. Para criar uma igreja, o capital é a fé. É tudo que é sagrado. É isso que faz o capital de uma empresa. A gente deve ter medo para tocar tudo que é sagrado. Tudo que é proibido chama atenção. Vai acentuar a curiosidade. Quando uma criança está a crescer, quando ele quer ir tocar uma coisa, a mamãe vai dizer, não toca isso, ele vem aqui. Vai aumentar a sua curiosidade. O homem não gosta de uma coisa que dá medo. Não gosta. O dia que a coisa que lhe dá medo vai cair, ele vai fazer a festa. É isso que está acontecendo na nossa igreja nesse momento. Me tira tudo isso, brincadeira, tudo que dá medo. Tocamos no capital da empresa. Já tocamos a tudo que é sagrado. Não tem mais limite.
É por isso estou a vos convidar nessa reflexão. Papa Mfumalongo queria dizer o quê? Quando ele disse: a gente que está a vos tratar de burro, na realidade são eles que são burros. Vocês são muito inteligentes, porque já escolheram vosso caminho. Eu quero que nós, sobretudo os jovens quimbanguistas, vamos refletir sobre isso. Vou dar a matéria para ir refletir. Isso é positivo. Vamos encontrar muitas respostas. Do que inteligência Papa Mfumalongo estava a falar. Do que caminho ele estava a falar. Vamos entender muitas coisas. Não preciso hoje de ir muito longe. Vos convido a essa reflexão, essa meditação. Quem não tem dom de rezar, reflecta. Olha mais, o mesmo Papa Mfumalongo, em 1969, nessa carta que ele escreveu no Papa Luntadila, no qual eu me refiro muito. Ele disse no Papa Luntadila isso: Kimbanguisuye! Papa Luntadila, eu sei que tudo que eu estou a te escrever essa noite vai te perturbar muito. Mas eu vou pedir no meu Pai para te dar uma luz especial. Uma luz especial para entender aquilo que estou a te dizer essa noite. A todos que vão refletir, a todos que vão meditar, a todos que vão rezar, vou pedir ao meu Pai para vos dar uma luz especial para entender aquilo que eu estou a dizer nesse momento. Domingo passado o Papa falou da humildade. A reflexão não é proibida na nossa igreja. Mesmo o Papa estava a pedir isso. Boca nesse malamo. Bino, bana, buzali, mas ele, boca nego refletir. Ele estava a pedir isso. Mas o mesmo domingo passado eu falei também das reuniões. Uma reunião da igreja, para ir lá, não tem que ir só com as ideias. Vá sobretudo e principalmente com o acompanhamento de teu Deus. Para que todas as ideias que você vai emitir seja consoante ou conforme na vontade de Deus. Vamos ver que tem muitas diferenças. Esse jogo que nós todos estamos a usar hoje é um jogo perigoso. Eu estou a lutar. Aquilo que estou a fazer nesse momento é lutar. Para os filhos do Papa Simão Kimbangu, que são sob a minha responsabilidade. Porque vão me condenar
à base dessa responsabilidade. Vão me pagar também na base dessa responsabilidade. A minha luta não é para ter razão. É por isso que posso me acomodar com as pessoas que eu considero que não me amam. Porque não é meu problema. Não é o Paulo. Paulo é um simples mortal. Um dia eu vou deixar esse mundo. Tem que ir se apresentar perante a gente que me deram esse trabalho. É por isso, meus pais e minhas mães, vamos ficar concentrados na tudo que é bom para nossas almas. Muita gente fuma diamba aqui, é só unicamente porque queriam saber como isso é. Papá está mentindo? Os outros cigarros é só para saber como isso é. Porque tem um amigo que fuma, ele, o dia se ele não fuma, tipo vai morrer. Então curiosidade vai dizer, mas o que é que ele sente nesse cigarro? Vou provar ainda para saber. Ao invés de... não está habituado. Está vendo? Mwana moto bakotege na nini? Nge kwa dimbu kalepi. Kuniku zukaniku. Kana vuku bieti kuiza munza. Kulendi sa vila ko. Você que tem sinal do Papá Simão Kimbangu no teu rosto, fica calma. Fica calma. Como vi na rede social a minha xará que diz, calma. Ele a imitar o Papá, fica calma. Lude Kikilo. É meu segredo. Se eu venho aqui falar, porque quando tu a ver essas coisas que estão a ser ditas nas redes sociais, logo vou me meter no vosso lugar. Meu Deus, essas coisas vão mexer muito meus filhos. Ai. Tá vendo? Um dia, papai fuma longo no bongolo. No bongolo. Ele estava a falar no micro como eu estou a fazer aqui. Bongolo é uma paróquia nossa em Kinshasa, onde está nosso prédio administrativo, que está a albergar também a Universidade Simão Kimbangu. Nós todos estávamos na igreja, papá falar no micro. Kimbangu soye! Depois o papá ficou silencioso, não estava a falar mais. Porque lá passa uma grande avenida. Então, Avenida Bongolo. Papá parou de falar, começou a ver, olhar na direção dessa rua. Olhou muito tempo. Nós todos ficamos curiosos porque papá não está a falar mais. Depois papá fez isso.
Ah, meus pais e minhas mães, peço perdão, estou a ver lá uma pessoa que está a passar lá. Ele carregou um quintal inteiro na sua cabeça. Um quintal. Nesse quintal tem palmeiras, hein? Tem árvore, tem casa, tem tudo que está num quintal grande. Ele carregou isso na sua cabeça, está a levar não sei aonde. Depois o papá Fumalongo, ele próprio disse, o perigo nisso, você vai se encontrar com um carro, acidente que vai tirar lá. Que banhiço é. Um acidente num sítio onde não pode ter acidente. Nós costumamos ver isso. Como ele vai vir fazer acidente num sítio assim? Está a ver? Se vai se encontrar com um carro, acidente que vai ter lá. Meus pais, minhas mães. Felizmente, quer a nossa geração a ouvir essas coisas. Hoje, não sei como íamos reagir. Ouve bem aquilo que o papai disse. A doença, mais grande doença do homem é vergonha. O homem não gosta de vergonha. Pode destruir toda a casa, tudo cerca dele para ter a razão. Mesmo as coisas mais sagradas que sejam. É por isso, cuidado. Estou a ver a efervescência. O dia que eu anunciei, nós com meus irmãos anunciamos o dia 29 que vamos ir em Camba. Eu ouvi barulho que saiu aqui. Mas depois o papai disse, cuidado. Eu tenho medo do entusiasmo. A decisão pode ser porque estou a tentar ver a frente. Não estou a ver tudo, mas estou a ver um bocado. Aquilo que meu pai me permite. É por isso que ando a vos alertar. Quando tem um perigo que está a vir, os filhos do papai Simocumbão são distraídos, são muito entusiastas. Eu vou chamar a atenção, cuidado. Porque quando a decisão vai vir, para reanimar aquilo que são tocados leva tempo. Vou pedir uma coisa que já pedi no todo sítio onde eu vou. Vou dizer isso em Lingala, mas muita gente entende Lingala, vão conseguir interpretar na maneira dele. Nzambe batalha la kaye montrete.
Não sei quem pode me ajudar, porque não estou a ver como é. Interpretar isso. Cuidado. O mais grande pecado que Deus inflige num homem é lhe render o coração duro, endurecer o seu coração. Essa punição praticamente não tem solução. Peço a todos de libertar o seu coração, de não querer só que sua vontade seja feita. Kimbangisoye. Peço perdão, quero dizer uma coisa. Kimbangisoye. Imaginamos todos que Deus liberta o coração de cada um de nós aqui, que cada um faz aquilo que ele quer fazer. Que cada um de nós faz a sua vontade nesse momento. Quanta gente vai morrer aqui? Kimbangisoye. Quanta gente vai morrer aqui? Muita gente vai morrer. Nesse preciso momento, muitos estão aqui. Isso pode vos surpreender. Muita gente está a pensar que esse homem que está a falar lá para mim devia desaparecer. Eu já. Estou a mentir? Kimbangisoye. Todos os vossos inimigos que são no coro devem morrer. A gente que vos impede a viver devem morrer. É o tal vosso inimigo, ele também pensa a mesma coisa para você. Você também deve morrer. Meus pais, minhas mães, filhos do Papa Simão Kimbau, peço a todos de libertarmos nossos corações. E fizemos uma boa oração que Deus ama. Que a sua vontade seja feita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não quero ir muito longe. Nesse momento, quero vos dar o programa do trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Kimbangisoye! Kimbangisoye! Kimbangisoye!
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero mesmo começar para agradecer todos o grupo, coro, movimento e associação. É agora mesmo que estou a me sentir aliviado. Esse conforto, esse seguro que eu tenho nesse momento para ter os filhos e as filhas, as mamás e os papás responsáveis. Hoje, é verdade, no quadro do meu trabalho, estou a tentar transmitir a minha maneira de trabalhar nos outros. Nós todos somos o testemunho daquilo que estamos a viver aqui. Já, eu penso, 3 meses passados. Só que tudo isso deve ter um tempo, porque não é muito à vontade do papá não quero dizer que se papá vai inaugurar a obra, até inaugurar não, pré-inauguração, quer dizer que isso já acabou. Vamos meter no lado. Vamos ir ver do Flick, e isso acabou. FAC, isso acabou. Os escuteiros, isso acabou. Não acabou para que nós cruzamos mãos, não. Porque estou a ver o tempo. Aquilo que não fica a fazer. Até agora, eu lancei data de dia 16 de agosto, porque é isso que combinamos com meus irmãos. Combinamos. Saímos na reunião, eu venho vos informar. Eu queria dia 29. Mas quando submeti isso nos meus irmãos, temos o casamento dos filhos. Nosso filho Jofré, o filho do Papa Charles, vai casar dia 9 de agosto. Então vimos tudo isso para não perturbar todo esse programa. Vamos propor outro dia. Então caímos de acordo, nós todos, que a inauguração seja dia 16. Eu vi também, porque uma ideia surgiu, por que não podemos lançar uma mensagem na direção de nossos irmãos em Camba? Porque muitos de nós já esqueceram que ficamos malucos por essa data de dia 29, mas muitos de nós esqueceram que já está a fazer 23 anos que nós estamos a rezar dia e noite para que isso aconteça. "23 anos é nossa oração de cada dia, cada hora. Botar-lhe lá Nzambe montre-te. Peço lá nos coros, nos grupos, nós dizemos, vamos inaugurar uma coisa aqui, só 2 famílias. Queríamos muito que seja de 3. Mas, meus pais, não quero falar muito disso não quero dar gasolina a nossos inimigos. Também estão a entender, hein? É melhor não. Mas, botar lá a papa na bageste. Já vos falei outra vez.
Tem que observar o papá. Quando o papá está a falar, você observa. Esse assunto, começa o assunto. A gente que está a gritar, uau! Grande grito de alegria. Mas eu, aguarda ainda. Que pode entender já, aqui. Está vendo? Cuidado. Isso vai acontecer. Não se preocupa. Mas se nós começamos, não sou mais na mensagem. Estou a falar do trabalho. Então, aquilo que vai acontecer, no entretempo, ninguém liga mais, está bem? Deixa isso a nós, por favor. Estão a nos dar a confiança? Sim. Kimbangiso ye. Bozana confiança na biso? Sim. Bote que lá um biso, hein? Deixa isso a nós. Não faz mais debate inútil sobre isso. Nós estamos a vos mostrar caminho, por favor. Aqui em Angola nós vamos tentar de guardar aquilo que é sagrado, por favor. Não toca aí. Quando uma coisa está a te ultrapassar, pede socorro. Deixa isso a nós. Dia 16 está a vir com uma velocidade enorme. Eu estou a dizer, essa casa, estou a suspeitar muito essa casa. Sou eu que estou a construir, hein? Para dizer que estou a fazer gesto, como eu disse sempre. Confiamos nessa casa, que Ele próprio, nosso Deus, construiu isso. Para que nós fizemos só, sejamos só símbolo. Papá, que símbolo. Vamos dizer que está a construir essa obra. Mas eu próprio tenho medo disso, porque não sei que está escondida atrás disso. Estou a fazer tudo para acabar isso rapidamente, eu ficar calmo. Esperar aquilo que Deus preparou. Papá Vila está aqui com nós, me disse uma coisa de manhã. Papá, estou a ver, eu penso que é história que se repete. Abertura de um templo, papá vai sofrer. Eu estou a ver isso. Mas não quero que o meu sofrimento venha de vocês, nossos filhos que estão aqui. Não. Não podemos nós. Já fez muito tempo com vós. Fazer tudo que nós fizemos nesse espaço em menos de 2 anos, meus pais. É um bom subjeto. Nós que gostamos de refletir, analisar. Vamos analisar ainda. Qual é o dinheiro que nós temos para levar todas as obras que nós estamos a fazer nesse espaço? É nesse pequeno tempo. Não somos nós que estamos a construir isso. Porque muito queriam, muito.
Mas eu não sei o que está lhes impedir. Deus dê essa oportunidade à vossa geração. Muitos dos nossos pais estavam a esperar isso. Mas já foram, não vi. Quer dizer, se o sofrimento há, não deve sair de nós aqui. Casa vai acabar. Mas estou a sentir que todos nós somos cansados. Estou a sentir isso. Peço perdão. Esse domingo o papai estava a pedir o último esforço. Por favor. Porque tem muita gente que vai vir aqui. Se vamos receber nossas visitas no mesmo tempo a trabalhar, não vamos conseguir. Eu quero que nós libertamos a construção. Já acabamos. Para ficar só na preparação da festa. É uma grande festa. Mesmo naquilo que nós vamos ver fisicamente, é aquilo que nós não vamos ver. É uma grande festa. É uma grande vitória para Angola. Estou a vos dizer isso. Kimbangi Soye. Podem me acreditar. A minha visão é pouca. Mas estou a lutar para ver bem o que está atrás desse templo. Meus pais, vamos trabalhar. Vamos deixar todas as outras coisas que vão nos distrair para nada. Vamos se concentrar a acabar nossa casa. Tem muitos filhos do papai Simão Quimbão que são mesmo tão a fundar dos compromissos. Tem compromisso aqui, tem compromisso aqui. Carnalmente tenho pena. Lúdico, tenho muita pena de vos pedir mais. Vamos fazer isso. Mas não tem como. Estou a passar muito, muito mal. É verdade. É amanhã, ou quarta-feira, que vou escrever. Vou meter a minha assinatura para mandar carta no governo, no presidente, no governo, parlamento, mandar no mundo inteiro para confirmar que vamos inaugurar nossa casa dia 16 de agosto. Kimbangi Soye. Me deram permissão? Sim. Posso? Kimbangi Soye. Posso mandar as cartas? Muito obrigado, tenho a permissão. Amanhã vou meter mão, ou quarta-feira mais tarde, porque temos reunião amanhã com a comissão organizadora dessa festa. Então, depois da reunião, talvez vou meter já mão nessa carta. E amanhã vou fazer uma proposta. Fazer uma pequena proposta. Mas todos aqui são testemunhos. Ontem fiquei muito triste de ver como o papai Jipe estava moralmente, psicologicamente atingido. Porque estava a ver os flautistas. Estou a trabalhar dia e noite. Hoje dormi praticamente às 3h30 de madrugada. Todos
todos os dias, Antsissani, até sábado. Estou a receber hoje o grupo Core Movimento para lhes apoiar, lhes reforçar nas obras que eu próprio lhe dei. Estou a dar um pequeno apoio. Sou obrigado de ficar aqui todos os dias. Agora, é verdade. Depois, vou chamar mesmo os especialistas que não são quimbanguistas, para não fazer sentimento, para vir avaliar o trabalho que nós fizemos aqui. Vou pagar essa gente. Vamos lhe pagar. São objetivo independente, não são quimbanguistas. Vou chamar. Quem conhece esse tipo das pessoas que fazem expertise para vir avaliar o custo de tudo que nós fizemos aqui. Vamos ser muito, muito surpreendidos. Esse é o dia que vamos entender e vamos acreditar que nós somos nós que construímos essa casa. Hoje, até dia 12 de julho, dia do nascimento do Papá Firme, o meu irmão, que vamos totalizar 1 ano e 5 meses, eu penso. É isso, hein? Porque começamos o dia 12 de fevereiro de 2024. Até dia 12 de julho, vamos totalizar 1 ano e 5 meses do trabalho. Quer dizer, se inauguramos essa obra dia 16, vamos fazer 1 ano e meio exatamente, para fazer tudo que nós fizemos nesse quintal. Quando viemos aqui, tinha só terra e capim. A terra e capim. Tudo isso fizemos nesse espaço do tempo. Peço perdão. As pessoas, nossos irmãos que são na província, vou querer, como somos no período das férias dos alunos, dos estudantes, vou querer que eles cheguem antes. Se a inauguração é dia 16, mais tarde, vai ser um sábado. É um bom dia, fiquei muito feliz que seja um sábado. Sábado, olha as vantagens. Sábado, período da férias, não há chuva. Quimbanguissuye! Sábado ninguém trabalha. Mama. Os outros vão vir a correr. Eu estava no serviço. Esse dia ninguém trabalha. Quer dizer, vamos acordar de manhã. Nós todos vamos só cuidar de nosso bonito casaco. Esse dia não sei. É verdade. Sábado. O programa está na 11h30, que vamos receber as autoridades que vão vir. Todas as autoridades governamentais, eclesiásticos, e os outros diplomatas. Vamos chamar muita gente. Posso chamar? Posso já lançar os convites? Quando vão vir às 11h30, quer dizer, mais tarde, meio-dia, vão passar na corta da fita. Mas nós, os papais, vamos fazer já nosso trabalho de manhã.
É por isso que muita gente vão ser escolhido para fazer parte nessa cerimônia da inauguração. Que vamos escolher, vou lhes chamar, para lhes instruir, para entrar num programa muito, muito rigoroso, que sejam os papás, as mamás. Vamos trabalhar com corequi como é de hábito, é os hinos que nós vamos cantar, é um grande trabalho que vamos fazer. Os papais vão acabar a fazer trabalho, as autoridades vão vir só para o símbolo. Depois eu penso, se o mesmo dia vai ser um bocado difícil, mas seria bom que seja mesmo sábado, todos os crentes vão entrar. Depois, domingo, dia 17, que é festa que nós dedicamos nos guitarristas. Jejá! Jejá! Est-ce que bino boko koga fumba ya fete boibi? Ai, 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 ai. Dia 16 de agosto é dia dos guitarristas, que vamos organizar, porque eu vi já que todos os guitarristas do mundo são convidados. Tem vosso programa, concerto, tudo isso. Todos o grupo, coro, movimento e associação. Vou chamar Faqui. Todos os Faqui devem chegar 10 dias antes. Todos os músicos. Os outros grupos vão chegar uma semana antes, porque nós devemos ser aqui para receber os convidados que vão vir do mundo inteiro. Está a ver porque papai está pressionar para que nós acabamos. A gente das províncias vão vir aqui mais tarde, uma semana antes, porque nós todos devemos receber essa gente. Imagina o número das pessoas que vão ser aqui. Faqui 10 dias antes. Todas as bandas de música de Angola. Para vos dar tempo de repetir. Os fiscais, uma semana antes. GTQ, uma semana antes. Central, uma semana. Todos o grupo correm em movimento. É pena do papai Jipe lá, hoje flique, porque não sei quanto vão ser. O moni papai Jipe pona nina zolinga ko liberei o noki. Bozana Musala. Tem muito trabalho a receber todos os flautistas que vão vir. Mesmo o Papa Matundidi. Papa Matundidi, não sei quantos fiscais temos aqui em Angola. Eu sou cargo de receber todos. Tem que acabar vossa obra rapidamente para preparar a vinda das visitas. Central também, um dos grupos mais populosos da nossa igreja, vai receber muita gente. Gente que não quero falar até. Papai Sami, que estou a ver aí, é por isso que estou a querer que vocês acabem rapidamente esse trabalho. Domingo vamos fazer um tsisani. Esse tsisani devíamos fazer hoje, porque hoje é o primeiro domingo do mês de julho. Mas não queria fazer em tsisani hoje, devido do compromisso que todos o grupo, coro, movimento e associação têm. Mas
Podemos acabar toda a obra, mas se o templo não acaba, é onde tem problema. Domingo temos grande ensinamento. Para mim deve ser o último. Grande ensinamento para a obra de acabamento do templo. União faz a força. Kimbangi Suyi! Vou tentar ainda aqui. A família A minha família vencedora A família agora está a bater todos. Nós não brincamos. Central venha. Gente que passa. Não temos medo de nada e de ninguém. A família Domingo. Nani mo bobe na pessoa se tomou nele. E dirigente. Vamos arrumar dirigente? Me parece que tem dúvida. Dirigente! Dirigente é o grupo que vai ficar no carro com o papai, mas eu sei como vamos fazer. Não se preocupa. Prepara só o trabalho de domingo, que papai fica feliz, tá bem? Essa vez, o dia que fizemos cisane de 10 mil, é verdade, veio muita gente, mas quem ficaram nos bancos era o maior número. Não gostei nada, sobretudo central. Central, se todos no coro central luta para conseguir 10 mil. Sinceramente, para bater central vai ser um problema. Grupo como fiscais, piegos! Se lutamos para que todos os fiscais tenham 10 mil na mão, esse dia não sei o que vai ser aqui. Assim não vou vos incomodar mais. É verdade. GTQ toma uma decisão que nós todos entra nos municípios, comunas, seções, lutamos. Nós também, os parentes, entrega 10 mil nos filhos. Por favor, para o número seja... Mesmo só isso podemos resolver esse problema. A quem Deus vai dar mais, Ele também vai vir devolver mais aquilo que Deus lhe deu. Grupo como Flick, todos os flautistas com 10 mil na mão. Iseico, hein? Flick, podemos fazer isso? Sim. Flick, podemos fazer isso? Sim. Então, todos os flautistas, papai está a vos pedir. Cada dia que vamos se encontrar aqui, vou vos fazer lembrar nisso. Que vamos fazer bicha dos flautistas de 10 mil. Vai começar lá no canto até aqui. Porque são, sinceramente, muito. Escuteram sempre. Faquiço. Faquioye. São bem animados hoje, é? Faquiwo. O dia que fizemos esse cisane,
Era dia 15 de junho. Eu penso que a negligência era muito mais no lado da FAQI, em relação ao número da gente que saíram aqui com 10 mil. Nós levamos isso mesmo muito sério. Meus pais e minhas mães, a data está a se aproximar. Peço perdão, FAQI. Esses dias somos muito amigos. Papá Feroz não está. Papá delegado que está lá com todo o comitê, o chefe dos naipes. Por favor. É assim que vamos sair. Papá me passa. Vamos sair assim. Cada chefe de naipe à frente com 10 mil dele. Número do seu membro atrás. Para me dar conta que é o naipe que está a negligenciar o trabalho do Papa. Devemos ser muito. FAQI, pouco a pouco estamos a atingir 1000 músicos, pouco a pouco. Cada vez o número está a crescer. Dia 1 de janeiro, depois de dia 1, quando recebemos o FAQI, o número trata 700 e tal. Daqui a pouco vamos atingir 1000. Tem muitos músicos. Peço perdão. Não só vocês procuram 10 mil, dá também a vossos filhos, a vossas esposas, os vossos esposos, porque a mamãe também dá nos esposos. Não é isso? É isso. Central. 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 Domingo, papá pode ficar tranquilo, hein? Sim, papá. Muito obrigado. Então, yazibuka quando ia na dia. Papá já vou falar isso várias vezes. Dinheiro está aqui. Papá Simão Kibangu é o homem mais rico do mundo. Vai te pedir, meu filho, vai abrir essa gaveta aí. Você próprio conhece essa gaveta, para ter lá dinheiro. Central. 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 Os filhos, as filhas que são lá, a quem mamãe não queria dar dinheiro, venha lhe queixar no papá. Se mamãe não quer dar dinheiro, o papá, venha lhe queixar aqui rapidamente. Luana mbongo com a bana. Bana pe bana mbote com a papá. Domingo é isso. Lude que eu quero ver todos os filhos do papá Simão Kibangu de pé aqui, com 10 mil. Eu penso que vai nos permitir de acabar o templo. Gente que uou! Papá pode ficar tranquilo? Sim, papá! Gente, aqui também temos o compromisso, estou a ver. Eu penso que agora a obra mesmo tem perna para andar, está a andar mesmo. Gente, aqui, uou! Agora, domingo, engue. Domingo, manalumona malutade de engue. Bicha de 10 mil. Muda careca. Povoana yueza la kasusu malamu desino. Aya dia 13. Pega micro lá, muda careca.
dia 13, domingo, próximo domingo. Hoje. Irmã dia 13, dia 13. Cada um, beijo-me, é um próprio beijo. Exemplar, gente aqui, corre aqui, família, viejos, explique, dirijam, escudeiro, o protocolo, gente aqui, é o próprio, minhas crianças, aleluia, minha festa bonita, não. Muito obrigado, Mutacareca. É símbolo da obediência desse dia. Mas esquece, é minha mulher. Mutacareca é minha mulher. Donc, on peut ça et rien. Aleluia! Esqueci, minha mulher me perdoa. É minha mulher. Muito obrigado. Obrigado, Mutacareca. Kimbangisoye. Mutacareca é símbolo do respeito, desse compromisso, da obediência. Muito obrigado, Mutacareca. Corre que oye! Muito, muito bom. Laboratório Uou! É nosso laboratório espiritual. Daqui a pouco eu sei que todo mundo lá no Correqui vão ser bem purificados, porque vamos entrar num programa. Nosso Correqui, toda a juventude também. Toda a juventude. Eu penso que depois do dia 13, segunda-feira, vamos começar nosso programa da oração, que vai fazer um mês. Trabalho, oração. Trabalho, oração. Para que Deus nos ajude. Eu tenho totalmente confiança nos meus filhos. É verdade. Porque são eles que meus pais, que Papai Simão Kimbangu, que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo prepararam para trabalhar conosco. Tenho totalmente confiança. Ninguém se preocupa, eu não tenho dinheiro. Vão procurar só, tá bem? Vão só procurar. Que Deus vos dê dinheiro onde vão ir procurar. Para que domingo nós fizemos um bom trabalho. Para que nós fizemos um bom trabalho para acabar essa obra. Muito obrigado pela vossa atenção. Piegucha! Já falamos. Quero ver uma cara diferente dos fiscais esse dia. Porque não vai ser mais muito grupo. Vamos começar nossa bicha fora. Quando o papai vai chamar os fiscais, vão começar lá. Começar a vir aqui. Um no lado do templo. Vão começar a vir, entrar. Vão se alinhar aqui. O papai vai começar a cumprimentar. Por favor, com uma pequena vontade, podemos conseguir aquilo que precisamos para acabar o templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terça-feira somos aqui, porque dia 8
vamos fazer a pré-inauguração. Aquilo que Fliquiuô! Ontem à noite foi lá na vossa obra, mas estava fechado. Eu disse, ainda também é bom assim. Para mim ainda não ver, para que a surpresa seja forte. Porque Flick me disse que vão inaugurar. E a Bino é gozar ler nini inauguração na Bino. E a Bino na sete raton. Oh. Pajipe, a vossa inauguração é a que hora? Às 7 horas. 7 horas de madrugada. Sim. Fadi vai inaugurar às 18 horas. Tá bem. Eu vou ficar na minha casa. Vou esperar que o grupo ele próprio venha me chamar. Que papai queremos entregar a chave. Vamos. Vai ser assim. Dia 8 de julho, é terça-feira, temos um culto. Vamos começar um bocado cedo. Eu penso que 11 horas podemos começar esse culto. É o meu medo quando rezamos assim. Não tem ninguém aqui. Essa coisa me dói muito. Porque não é uma boa imagem. É por isso peço a todos que são já de férias, que não estão a estudar, de vir na igreja muito cedo, que nós celebramos, nossos pais. Dia 8 de julho. Esse dia também vou dizer uma pequena palavra. Muito obrigado pela vossa atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso é minha comida, como é de hábito. A minha comida está aqui. Sempre papá à frente. Até onde irei na peça que tu colega lingoma mupimba, Correquiuô! Os meus filhos que me compram isso pensam que isso é a nível do papá. Muito obrigado, sejam todos abençoados. Obrigado.